Muito bem, agora sim, então a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Muitos assuntos foram abordados ali pelo presidente nessa quase meia hora de conversa. Guilherme Fiuza, começo com você, Fiuza. O que é que você destaca da transmissão de hoje, Fiuza? Vitor, eu acho que, em primeiro lugar, o presidente apareceu, né, no meio do seu tratamento aí contra a Covid-19. Apareceu, acho que não falou exatamente sobre isso, mas disse que estava se sentindo bem e quis demonstrar o seu estado, estava ali vigoroso, enfim, né, plenamente apto a tratar dos assuntos que ele queria tratar, tomando ali os cuidados. E, em segundo lugar, eu acho que a grande mensagem, né, ele tocou em vários pontos, mas eu acho que ele fez uma mensagem muito forte e eu acho que respeitosa também, pela reabertura do funcionamento da sociedade, né? Ele se dirigiu a governadores e prefeitos, falando sobre esse estado que nós estamos agora, que é um estado muito vago em termos do que seja exatamente para fazer. Por exemplo, aí eu vou dar esse exemplo, o presidente não deu, o que está acontecendo, já citei o Distrito Federal, decisão judicial trancando de novo, proibindo a reabertura, né, de vários setores, e também no Rio Grande do Sul acontece algo parecido, né? O governador refluiu nesse aspecto e teve, de fato, uma reação bastante intensa do setor empresarial, tratando desse ponto exatamente que o presidente estava procurando tratar. Ele, inclusive, citou a matéria que nós estávamos comentando aqui nos Pingos, que foi sobre o estudo da Oxfam, indicando a projeção para uma imensa mortandade por desnutrição, por fome, por falta de meios, né, por empobrecimento resultante desse nível de lockdown, desse nível de trancamento das sociedades. Então, eu acho que um ponto importante, eu concluo aqui para ouvir o Zé, e se tiver tempo eu cito outros, mas ele fez este apelo, assim como o setor empresarial do Rio Grande do Sul está fazendo ao governador do Estado, sobre critérios que permitam a circulação responsável nas sociedades, né? A partir do ponto que a ideia de trancar todo mundo em casa, né, como se isso fosse seguro de vida, faliu, né, como nós já dissemos aqui. E esses estudos mostrando que, bom, se a gente já sabe que como eficácia de enfrentamento à própria epidemia não funciona, porque tem muita gente doente em casa, o vírus já tinha chegado em casa, já estávamos tratando disso aqui anteriormente, né? Ou quem circulou, voltou, quer dizer, se você não tem uma política de isolamento severo dos vulneráveis, não adianta, né? Uma pequena circulação residual que vai haver, sempre vai haver, os profissionais de saúde, não se embargou a circulação em lugar nenhum no mundo. Então, essa circulação residual ela vai fazer o contágio, mas aí o vírus não, né, uma pequena brecha é suficiente para o vírus estar em todos os ambientes. Então, se você tem, de fato, a eficácia não demonstrada de lockdown como enfrentamento da expansão do vírus, porque não adianta dizer, não, a segunda onda tranca tudo de novo, não. Eu acho que a mensagem do presidente é essa, e aí ele disse, ele leu a matéria, mostrou a matéria e citou a posição que ele expressava no início da pandemia, né? Eu acho que os debates tiveram muito ruído, o próprio presidente foi aos poucos ali procurando a informação e procurando expressar com mais clareza o que ele desejava, mas o que ele disse hoje na live foi isso: eu sempre me preocupei com a questão das carências humanas, não é falar de dinheiro, de capitalismo, não. Carências humanas que virão do problema desse trancamento, de você decidir que a humanidade nunca tinha feito isso, né? Decidir que as sociedades parassem de funcionar, ou parcialmente parassem de funcionar. Então, eu acho que ele faz um apelo, Vitor. O presidente Bolsonaro, nessa live que ele aparece aí, falou da cloroquina, o Zé vai falar disso certamente, mas falou do tratamento dele, mas principalmente ele faz um apelo
aos gestores, aos governadores, prefeitos, porque essa caneta do nível de reabertura não está na mão do presidente da República, está na mão dos gestores e também dos juízes, né, que às vezes o gestor reabre, o juiz vai lá e manda fechar. Então ele faz esse apelo indicando que o auxílio que o governo federal tem provido às pessoas pelo auxílio emergencial, às empresas por créditos, por adiamento de vencimentos, por perdão momentâneo de dívidas e aos entes federativos também, com o socorro, com aporte de verbas emergenciais durante a pandemia, que isso não é um saco sem fundo. Ele citou que isso é um endividamento, né? O governo não existe, quer dizer, o governo é a representação da sociedade, a sociedade está se endividando de uma maneira muito veloz, e ele então faz esse apelo para a retomada das atividades com responsabilidade, para que ali adiante, de fato, não se caia na grande depressão, não se caia numa situação de insolvência, e que aí o desastre vai ser muito maior. Agora são 7h27. Zé Maria, sua avaliação também em 3 minutinhos, por favor, Zé. Pois é, olha, Vitor, em primeiro lugar eu destaco sempre essa disposição do presidente da República numa comunicação direta. Não se pode dizer ou mudar o que o presidente falou. É uma comunicação direta e muito importante, e ele tem mantido essa frequência, mesmo quando viaja e agora quando está em quarentena. Eu achei muito importante, a manchete seria: o presidente Jair Bolsonaro vai decidir amanhã o nome do novo ministro da Educação. E ele ouviu 6 pessoas, conversou com alguns, ele gostaria, mas que, em decorrência das suas atividades particulares, não aceitaram. E aquela velha história, né? Muitos querem, mas não podem, outros podem, mas não querem, e tem o que quer e pode, e é esse que vai ocupar o Ministério da Educação. Então, o presidente ouviu várias pessoas, admite que houve pressão, e é assim, onde há poder a disputa, e é evidente que dentro do próprio governo há disputas para ocupar um cargo tão importante. Sobre essa área econômica que nós falamos da Oxfam, o presidente disse muito bem: esta é uma entidade que não é de direita, né, e que realmente apresentou um quadro difícil para os mais pobres. O presidente foi interpretado no início dessa pandemia. Ele não disse: vamos morrer todo mundo, vamos enfrentar. Não, ele disse: é preciso ter responsabilidade com a área econômica. Inventaram essa história de que todo mundo tem que estar preso. E aí, quando sair? Né? A quarentena não cura ninguém, a quarentena não é vacina. Num determinado momento tem que sair. E disse muito bem o Fiuza, aqui em Brasília e outros setores, abriram, começa de novo. Ou seja, qual é a diferença? A diferença é o tempo de contaminação. O presidente falou muito importante também sobre a cloroquina. Tá certo, não há comprovação de que a cloroquina resolve. Mas, como me disse o ex-ministro Osmar Terra, a história é a seguinte: quando alguém é diagnosticado, você está com a Covid-19. Tem cura, doutor? Não. Agora, nós temos aqui a cloroquina. Se você quiser usar, tem dado alguns resultados aqui e ali positivos, outros não. É claro que 90% aceitam sim usar a cloroquina por falta de prova. As máscaras. Esta lei, presidente, tinha que ser vetada toda. Isso é um absurdo, nacionalmente, definir uma lei obrigando todo mundo a usar máscara. Eu defendo o uso de máscara. Eu uso máscara em algumas ocasiões. Agora, uma lei federal obrigando é um pouco demais, extrapolar. Os governadores e prefeitos já podem muito bem administrar isso, né? Não se pode fazer uma obrigação tão geral. Com relação ao Facebook, presidente, o poder de censura é dessa empresa, de plataformas assim, que estão dominando esse setor. É um setor importante de comunicação. Zé. E é concorrente do setor tradicional de comunicação. Agora descobrimos que é poder demais, né? Zé Maria, eu vou só pedir para você aguardar um instantinho. A gente vai já formar nossa rede aqui mais uma vez. As emissoras de rádio que saíram para um breve intervalo já estão de volta. Agora sim, recebo você que também está nos ouvindo aí pela rede Jovem Pan News. Seguimos aqui fazendo a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, que a gente transmitiu ao vivo para você agora há pouco. O Zé Maria estava destacando um outro ponto importante que foi abordado pelo presidente, que foi a derrubada de páginas ligadas a assessores, inclusive, dele durante essa semana, né, Zé? E com a alegada justificativa dos discursos de ódio, né, Zé?
Exatamente. Eu dizia aqui que a própria comunicação direta do presidente é importante, importantíssima, né? A fala direta, ninguém pode distorcer. E outro ponto muito importante, o presidente vai definir amanhã o nome do novo ministro da Educação. Ouviu 6 pessoas, alguns não aceitaram por questões pessoais, né? E amanhã ele define, depois de ouvir várias pessoas e analisar o currículo. Sobre a cloroquina, usa quem quiser. É aquela história, o médico diz, você tem Covid, não tem cura. Agora, tem aqui a cloroquina que dá resultados positivos aqui e outros não. É claro que a pessoa que define não é obrigatório. Sobre o Facebook, é uma parte muito importante. O Facebook tomou uma decisão, retirou do ar, ou seja, censurou 80 perfis. 80 perfis ligados ali a aliados e ao presidente Jair Bolsonaro. Foi uma decisão unilateral, não foi na justiça. E isso evidencia, eu estou sozinho nesta fala, nesse alerta, de que essas empresas estão ganhando um poder de comunicação muito maior do que todos os sistemas. É o maior faturamento em comunicação do Brasil. Eles ganham mais dinheiro do que todas as TVs, rádios, jornais. Isso é uma página profissional, privada, e que agora está censurando. Quer dizer, pode o Facebook, o Instagram dizer, olha, você não fala mais aqui, pronto, e te cala, te censura. Isso é uma censura, porque são páginas que têm exclusividade em cada setor. Cada uma dessas opera num setor ali típico. Então é preciso rever e é preciso definir aí que uma página assim pública, já que ela abriu, ela não pode fechar. A legislação, por exemplo, pouca gente sabe, um bar, por exemplo, ele não pode impedir, apesar de ser privado e de ter um dono, ele não pode impedir alguém de frequentar. Trata-se de um estabelecimento privado, mas público, não no sentido estatal, público. Então, essas páginas, na minha opinião, são públicas, porque são frequentadas por pessoas que se inscreveram, não teria esse direito de censura e de retirar. É um pouco demais, é muito poder. E sobre, voltando aqui à fala da Oxfam, o presidente tem razão, quer dizer, a coisa se espreme para baixo. A renda caiu, tudo parou, a renda caiu. Quem tem as suas reservas está vivendo bem, quem não tem reservas está em dificuldade. E ali, quem é exprimido e ganha menos, ele começa a lavar o próprio carro, não contrata diarista, faz a própria faxina, e aí essas pessoas vão tendo um rendimento menor. A Oxfam existe desde 1940, 1942, né? E de lá para cá ela vem mostrando dificuldades no mundo, inclusive se especializou em atendimento de catástrofes e tal, e mostra que no Brasil existe uma desigualdade grande. E numa tragédia assim como essa tragédia do lockdown e da quarentena, que é uma tragédia superior à própria pandemia, que é grave, o vírus não brinca, né? Mas numa situação assim, é evidente que os pobres sofrem mais. Ô Fiuza, eu queria voltar com você na questão da cloroquina, porque ontem, numa das muitas entrevistas que o Rodrigo Maia vem concedendo a uma mesma emissora de televisão a cabo, ele falou sobre a divulgação do tratamento do presidente, disse que o presidente Bolsonaro não deveria fazer a divulgação do medicamento que tem usado, e já na abertura da live hoje, Bolsonaro foi justamente nesse ponto, disse que não faz campanha, não faz propaganda de medicamento algum, né, Fiuza? Você gostou dessa reação do presidente? O Rodrigo Maia, ele tá que nem o Facebook, né? Ele quer decidir o que é para mostrar o que ele gosta que seja mostrado, né? Então, no momento que você tem uma doença que é nova, um vírus que é novo, atingindo o mundo inteiro, não tem um protocolo científico definido de tratamento, ou seja, somos todos cobaias, né? E estamos tentando, e você tem essa terapêutica da cloroquina sendo experimentada largamente, e não é por aventureiros, por curandeiros, é por gente séria, né? Entrevistamos aqui nos Pingos recentemente a doutora Anise Yamaguchi, que ela nunca apresentou isso como certeza científica, mas ela traz as premissas que são muito sólidas sobre a ação, provável ação deste
medicamento, principalmente sobre as células, as próprias células do organismo saudáveis que ajudam o vírus a se multiplicar, né? Então, são hipóteses muito fortes, são terapêuticas já largamente aplicadas, com resultados provavelmente concretos. Isso vai virar literatura depois de um tempo, a ciência não se faz tão rapidamente. Aí, Vitor, a pergunta é, o Rodrigo Maia acha que nada disso deve ser expressado? Quer dizer, ele acha que deve ser feito como alguns aí que, por uma razão política bastante duvidosa, tomaram, né, e depois se soube que tomaram e esconderam que tomaram, eles estão salvando quem? Essas pessoas que dizem, né, preocupadas com as vidas. Rodrigo Maia se diz preocupado com as vidas. Você escondendo o tratamento que você está fazendo, você está salvando quem? Então, eu acho que o Rodrigo Maia, como sempre, ele não está à altura do cargo dele, né, de representante de um poder, ele é um despreparado para isso, porque durante uma pandemia ele está procurando tiradas, né? Quer dizer, o presidente está doente. Em primeiro lugar, você tem que ter ali, né, como um presidente de poder, como uma autoridade, você tem que ter um respeito por essa situação de saúde, ou a sua preocupação sanitária e com as vidas é apenas uma alegoria. Então, você, em primeiro lugar, tem que desejar ali a recuperação da pessoa. Em segundo lugar, você não pode censurar uma autoridade que apresenta o seu exemplo pessoal sem nenhuma diretriz, né? Quer dizer, não é o presidente que está dizendo façam isso, sigam o que eu estou fazendo. Não, ele está dizendo eu estou fazendo isso, é assim que eu estou fazendo. E ele tem muita razão, Vitor, para fazer isso, porque, infelizmente, essa terapêutica, ela virou uma guerra política sórdida, apenas porque um dos primeiros a acenar com essa terapêutica foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o qual se faz uma guerra cultural, né, que aí entra no assunto do Facebook também. Por que o Facebook faz isso? O Zé Maria está falando, né? É uma ação de censura, é uma ação absolutamente antidemocrática. E essa plataforma, essa empresa faz isso pensando o quê? Ela está pensando que ela vai ganhar essa guerra cultural, né? Todos esses, aquele outro que escreveu lá dizendo quero que o presidente morra porque o presidente faz os outros morrerem, aquela lógica de necrotério horrorosa, né? Todos esses, eles estão calculando que vão se dar bem nessa guerra cultural, né? Estão calculando que o público vai acreditar que existe esse fascismo imaginário, né? Esse cão chupando manga governando os Estados Unidos, esse Beelzebub governando o Brasil. E eles não conseguem demonstrar nas ações de governo desses governantes nenhum ato autoritário, pelo menos como política pública, né? Quer dizer, não tem a liberdade. Aí o presidente fez, quer dizer, durante essa live que nós assistimos juntos aqui agora, ele fez uma espécie de um medley de retratos, de cópias, de impressões de ataques desumanos a ele. Desumanos, ataques violentíssimos, né? E essas pessoas, elas são o quê? Elas são facínoras? Não, elas são calculistas. Elas acham, né, que vai fazer uma charge, que vai fazer uma declaração, eu quero que o presidente morra lentamente, eu quero que tirem a cabeça do presidente e tal. Elas não têm nem coragem, né, de realizar, de perpetrar uma crueldade dessa, porque não são facínoras. São pessoas que estão achando que estão surfando bem numa guerra cultural, né, que o Facebook está achando, provavelmente, que tem uma plateia muito grande que acha que ele ontem, fez uma limpa contra o ódio. Eles estão apostando nisso, porque eles são capitalistas. Ninguém aí, não tem esse papo de esquerda, progressista, não tem nada disso. São todos burgueses, capitalistas, muitos egoístas, inclusive, querem ganhar espaço, querem ganhar poder, querem ganhar notoriedade, querem ganhar dinheiro.
e acham que estão convencendo a um certo público que existe de fato uma onda de ódio obscura, fascista, etc., representada por esses inimigos que eles escolhem, que eles cultivam, que eles inventam, e eles querem aparecer como os heróis depuradores. Vamos ver, em termos de mercado, o que a opinião pública vai achar disso. O que nós falamos hoje no programa durante bastante tempo, e agora o presidente ilustrou ali com cópias dos ataques que ele sofreu, é que pouca gente vai acreditar nesse critério, né, de que aquilo é uma depuração, que é uma onda de amor, né, que Facebook e congêneres estão numa onda de amor contra o ódio. A maior parte das pessoas vai entender que esse critério é fantasioso, né, que isso é um pretexto ou um álibi. Agora, quantos vão querer jogar esse jogo junto com o Facebook? Quantos vão querer, de maneira cínica, investir também nesse álibi para se colocar também, se investir também do papel de heróis da depuração pacífica, perpetrando censura, né? Vamos ver o que a audiência vai falar. Então, Vitor, em relação à declaração do Rodrigo Maia sobre cloroquina, etc., me lembra um pouco o correligionário dele, Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que, diante da notícia de que o presidente estava doente, já foi explorando e dizendo que o presidente estava fazendo cálculo político, né? Quer dizer, o ministro da Saúde que não se preocupa com a saúde, né, que não fala em primeiro lugar sobre a questão da saúde de uma pessoa, de jeito nenhum. O Mandetta, que foi aquele que pregou o isolamento, esse isolamento que a gente está vendo cada vez mais catastrófico em termos de vidas humanas, ele pregou aquilo, ele ficava todo dia na televisão dizendo que as pessoas não podiam se tocar, não podiam se aproximar, de uma maneira geral, no meu entender, uma maneira estúpida, porque não se falou de isolamento dos vulneráveis, que é a grande questão nessa pandemia. Pois bem, o que faz o Henrique Mandetta, correligionário de Rodrigo Maia, ao deixar o ministério? Se abraça com todo mundo, sem máscara, diante das câmeras, depois dentro do ministério, num ambiente aglomerado, de uma maneira ali irreverente, tranquila. Onde estava aquela gravidade, né, que ele parecia demonstrar ali naquelas coletivas de horas e horas ao vivo? Será que aquilo tudo era só palanque? Será que o Henrique Mandetta usou um tempo precioso de enfrentamento de uma calamidade para um palanque? A gente custa crer, né? Mas pela conduta dele ao sair do ministério e pelo que ele vem falando depois, ali junto com o Rodrigo Maia, parece que eles estão fazendo política no meio da tragédia.